Olá, queridos irmãos e amigos que acompanham a programação da Constante TV. Sejam muito bem-vindos a mais um programa CGC Crescendo na Graça e no Conhecimento do nosso Deus. Nós temos, ao longo desses programas, estudado temas específicos da Escritura, onde nós procuramos crescer verdadeiramente no conhecimento de Deus, na sua vontade para as nossas vidas, nos seus mandamentos e em tudo aquilo que Ele nos deixou revelado na Escritura e na natureza. Tudo Deus fez para o louvor da sua glória e para também nosso proveito. E nós devemos conhecer a Deus para que possamos aproveitar bem a nossa vida, entendendo qual a vontade dEle para nós e como nós podemos viver de uma forma que o seu nome seja honrado e glorificado. Nós vamos voltar a falar hoje sobre o tema da arte, fechando então esse tema da arte na cosmovisão cristã. Como o crente deve entender a arte presente em todos os aspectos da nossa vida, de uma forma cristã, de uma forma bíblica. E se você não assistiu os episódios anteriores, eu te convido também a clicar na nossa página, lá no nosso canal, no YouTube, e lá você vai ter uma playlist de programas e você pode então assistir essas aulas na sequência e assim ter o acompanhamento então do tema para que você acompanhe do começo, meio e fim e possa também formar a sua ideia, o seu pensamento dentro daquilo que nós estamos falando. Então você pode ir na playlist do nosso canal e lá tem vários programas e você pode assisti-los também em sequência, além de assistir aqui ao vivo, você pode assisti-los também em sequência. Não esqueça também de dar um clique aí no nosso de gostei, aí acessar o sininho também, compartilhar o nosso canal para que os programas da Constante TV possam chegar em muitos outros lugares, em muitas outras cidades, alcançar muitas outras pessoas e todas elas serem abençoadas pela palavra do Senhor. Constante TV existe exatamente para isso, para levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o estudo das verdades de Deus a todos quantos o Senhor, então, assim tiver planejado. Nós estamos estudando sobre a arte e como nós devemos entender e enxergar a arte a partir de uma visão bíblica. Nós já estudamos que Deus criou todas as coisas e todas as coisas que Deus criou foram criadas de maneira perfeita e o próprio Deus olhava para elas e dizia que elas eram boas. Deus criou então homem e mulher no final da criação e colocou o homem e mulher para dominarem sobre todas as outras coisas criadas. E Deus colocou como uma cereja de bolo na criação do homem a capacidade de transformação que o homem pode fazer na natureza. Sendo que essa transformação pode ser também feita de maneira esplendorosa, espetacular, admirável. E as artes entram exatamente nesse campo. Capacidades que Deus deu, capacidades específicas que Deus deu a alguns seres criados de poder criar também coisas maravilhosas que nos surpreendem, coisas que realmente também nos encantam a alma, coisas que nos trazem satisfação e nós vemos as expressões de arte, então, nas artes plásticas, nas artes cênicas, nós vemos nas pinturas, no canto, nos instrumentos, nas orquestras, em tudo isso nós vemos Deus capacitando pessoas que pudessem criar coisas extraordinárias e nós pudéssemos admirar o poder de Deus, a capacidade de Deus, a inteligência de Deus nas pessoas, nos seus filhos, nas suas criaturas e pudéssemos então, através dessas expressões de arte, nós pudéssemos glorificar e honrar o nome do Senhor. Então, é bom que você olhe, assista os outros episódios, dê uma olhada lá para que você possa seguir também na sequência do que nós estamos falando aqui. Nós vimos então que a arte que Deus criou, a beleza de Deus na criação, a arte de Deus, ela é uma arte organizada,
ela tem uma estética, ela é fluida e ela é lógica. Então todo o produto do artista, ele segue essa linha que foi exatamente a linha que Deus criou e a linha que Deus planejou. Então a arte ela tem uma organização, ela tem uma estética, ela tem fluidez e ela é lógica, ela expressa alguma mensagem. E nós já vimos que essa mensagem que o artista ele faz, que ele cria, ela sofre influências, né, da época que ele está vivendo, tanto quanto influencia, né, as épocas futuras. Então, a arte ela tem um propósito de ser admirada, ela tem um propósito de ser contemplada e de assim, então, trazer enriquecimento para a alma do ser humano. Os salmistas olhavam para a criação, para a coisa criada, e eles exaltavam e glorificavam o nome de Deus, porque eles sabiam que Deus era quem estava por trás de toda a capacidade e de toda a inteligência humana. Quando nós olhamos o Salmo 104, que tem sido o salmo que nós temos estudado, o salmista diz: ó Senhor, que variedade há nas tuas obras, fizeste todas as coisas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas, também o vasto mar aberto, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. E o Senhor então criou todas as coisas, irmãos, e o salmista olha para todas as coisas criadas por Deus e ele fica ali admirado, a sua alma se enche também de alegria e de prazer, porque ele vê a capacidade, a inteligência de Deus, como Deus é um artista. Deus é o maior, o primeiro e o maior artista que nós podemos conhecer, irmãos. Olhando para todos os animais que Deus criou, nós podemos ver neles o cuidado de Deus, a coisa fina, sabe, na criação de Deus, uma beleza fina, uma arte mesmo, feita pelos dedos do próprio Deus. E nós podemos ver isso, como por exemplo nas aves. Quando nós olhamos as aves, a diferença de canto que as aves têm, as penas, as cores, irmãos, é uma variedade indescritível. E parece-nos que há criaturas ainda, há animais que sequer foram descobertos, né? Sempre tem revelações, olha, mais um animal, um sapo, uma ave, foi descoberto, ainda não estava catalogado. Dentro daquilo que nós já catalogamos, é indescritível a sabedoria e o poder de Deus na criação. Então Deus é o primeiro artista e Ele deixou esses traços também nos homens, para que os homens pudessem transformar as coisas e pudessem também gerar coisas maravilhosas para que nós pudéssemos observar e ver. Então, a forma como Deus estabeleceu a arte na inteligência humana, ela segue um propósito, ela segue um caminho. O que nós temos visto, irmãos, no nosso século presente, já desde o século XX era assim, talvez até no século XIX alguma coisa, uma influência extremamente negativa de uma visão chamada de progressista, que está fundamentada num pensamento socialista e comunista, que busca, então, descaracterizar a arte, descaracterizar os caminhos da arte, fazendo com que qualquer coisa seja arte. E nós vemos hoje naquilo que é chamado de arte moderna, eu sou um crítico da arte moderna, uma série de coisas tolas, sem propósito, sem qualquer racionalidade até, coisas sem racionalidade, que fogem totalmente da razão, né? Sendo, então, intituladas como sendo obras de arte. Então, esse pensamento progressista, ele busca de forma ferrenha, irmãos, descaracterizar aquilo que é o belo, a beleza, os conceitos de arte estabelecidos. Um dos propósitos do movimento progressista é, em várias áreas, desconstruir os conceitos sobre os quais as coisas foram estabelecidas. O movimento progressista faz isso na educação, o movimento progressista faz isso na própria religião, e não seria diferente então com a arte. Eles tentam desconstruir
os modelos e a forma sobre os quais a arte está constituída. Então, eles tentam descaracterizar tudo, eles tiram a beleza da arte. Isso, irmãos, não é sem propósito. Isso tem, sim, uma razão de acontecer, que é descaracterizar tudo aquilo que Deus fez, né? Tirando, distorcendo os conceitos de arte que Deus colocou no homem. Então, o movimento progressista, ele trabalha dessa forma. Ele acaba com a estética, não há ordem nenhuma, não há propósito, não há fluidez. Tanto se você tiver a oportunidade de visitar um museu e você puder observar ao longo da história os modelos da arte, as fases da arte, quando nós chegamos na chamada de arte moderna, você não encontra nenhum tipo de padrão, você não encontra nenhum tipo de ordem, nenhum tipo de organização. É aquilo que está na cabeça do pseudo-artista, né? E ele pega um pincel, rabisca qualquer coisa numa parede e aquilo então passa a ser admirado. Essa estupidez, irmãos, até humana é tão grande que uma vez eu li que uma pessoa estava admirando uma pintura, ela tirou os óculos e pôs os óculos no chão e esqueceu de pegar os óculos, continuou procurando. E aí um grupo de pessoas veio, viu aquele óculos no chão e começou a admirar a expressão do artista, o que ele queria transmitir com aquele óculos no chão. Cercaram ali a obra de arte, começaram a tirar fotos, até que a pessoa lembrou onde havia deixado os óculos, foi lá, pegou os óculos, botou na cara e foi embora. Então, o movimento progressista, ligado a um pensamento socialista e comunista, busca descaracterizar totalmente a arte, e isso é uma tolice. A arte, ela precisa seguir um ordenamento, e é através desse ordenamento, então, que o próprio Deus nos deixou os modelos para que nós pudéssemos observar a natureza, observar as coisas criadas e pudéssemos também observar, né, e admirar a capacidade que Deus deu a algumas pessoas de criarem coisas magníficas, pinturas, irmãos, arte plástica, esculturas, música, né, coisas que realmente nos enriquecem a alma, e nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, podemos admirar essas coisas e crescer também através delas, onde, quando admiramos a coisa criada, nós sabemos quem está por trás daquilo, que é o grande Criador, o grande artista, o autor de toda a sabedoria e inteligência humana, que é o nosso Deus, e nós o adoramos também, olhando para as coisas que Ele nos capacitou a fazer. Nós vamos para um pequeno intervalo e já retornamos falando sobre a arte cristã, como nós devemos também entender a arte cristã. Até logo, já voltamos. Estamos de volta e vamos falar sobre a arte na adoração a Deus, a arte no culto a Deus. Irmãos, Deus igualmente nos capacitou para que nós pudéssemos expressar a nossa adoração a Ele, usando tudo aquilo que Ele nos deu, usando a nossa inteligência, usando a razão, usando também a arte. A arte, ela está presente no culto, na adoração a Deus. Por isso que os nossos cultos, irmãos, eles precisam ser cultos organizados. Eles precisam seguir uma sequência lógica dentro da adoração. Então, quando se define um culto, como ele começa e como ele termina, isso também tem lógica. E dentro de tudo isso nós usamos, claro, a arte de Deus, a arte que Deus nos deu para usar, para adorá-lo, para engrandecer o seu santo e bendito nome. Nós vemos a capacidade que Deus dá a alguns irmãos, né, de tocarem instrumentos, um instrumento bem tocado. Esses instrumentos alinhados proporcionam, irmãos, uma adoração, sem dúvida, melhor a Deus. Não que, quando não tem um instrumento ou outra, adoração é inferior. Não é isso. Mas quando tudo está organizado, quando tudo está bem ensaiado, né, o louvor a Deus, com certeza, ganha um pouco mais desse sentido de organização e de entrega do melhor para Deus. Meus irmãos, Deus é dono de todas as coisas.
Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então o culto a Deus não pode ser feito de qualquer maneira, não pode ser feito de maneira desorganizada, mal ensaiado, mal preparado, não, queridos. O culto a Deus precisa ser feito todo ele de uma maneira organizada, da melhor forma possível, de quem canta, de quem ora, quem prega, tudo sendo feito com excelência para a honra e glória do nosso Deus. O culto, portanto, deve ser organizado, ele deve ser bem preparado e bem pensado. Mas o culto não deve ser, por exemplo, impressionista, né? Muitas vezes a forma como o culto acontece é mais para chocar as pessoas, para mexer com o emocional das pessoas. Não, o culto a Deus, ele não pode ser, ele não deve ser impressionista, mas ele deve ser instrutivo. O culto a Deus deve ser instrutivo e devocional. Tudo que acontece no momento de culto deve ter um propósito de revelar quem Deus é, de revelar quem nós somos diante desse Deus, a nossa condição pecaminosa, esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso, o Deus que salva, que cura, o Deus que sustenta todas as coisas, e olhando para a nossa condição e olhando para Ele, nós podemos exaltá-lo como Ele merece ser exaltado e como Ele merece ser, então, adorado. Nós vimos nos programas anteriores que a arte, ela tem forma e tem conteúdo. Então, o culto a Deus deve ser feito da mesma forma. Ele deve ser organizado, deve ter uma forma organizada e um conteúdo que pode verdadeiramente honrar e glorificar o nome de Deus. A arte cristã, ela se difere um pouco, sim, da arte comum. A arte cristã, irmãos, ela tem esse fundamento. Ela tem um fundamento, ela tem foco, ela tem objetivo, ela tem propósito. A arte cristã tem uma cosmovisão própria. Ela deve ser toda ela feita com o propósito de glorificar a Deus. Então, quando alguém canta, deve ter a preocupação clara dentro do seu coração de estar fazendo as coisas para a honra e glória do Senhor, não para se autopromover. E nós que estamos ali participando do culto, adorando a Deus também, olhamos para uma pessoa que canta bem, a quem Deus deu um talento excepcional, por exemplo, de cantar, e nós glorificamos a Deus pelo talento que Ele deu, e não aquele outro irmão que está ali louvando e glorificando o nome do Senhor. É preciso que isso fique muito bem claro. O culto, ele é todo para Deus e não para exibição de ninguém, não para que alguém queira ser admirado, não para que alguém queira roubar a glória do Senhor. Deus não brinca com a sua glória e Deus não divide absolutamente a sua glória. Portanto, no culto, na igreja, quando nós temos o ajuntamento da comunidade cristã para honrar e glorificar o nome do Senhor, devemos ter isso muito bem definido. O culto, ele tem que ser organizado, o culto segue uma lógica de adoração ao Senhor, o culto precisa ter a exposição da Escritura Sagrada, precisa ter a exposição das verdades de Deus e ele será adorado em cada momento do culto. E o culto envolve a arte cristã, né? Envolve a arte, é uma arte cristã, não uma arte sacra, porque aí seria santo, né? Seria algo realmente divino, e não é assim, né? As músicas não são sacras, elas são consagradas ao Senhor. Os instrumentos não são sacros, eles são consagrados ao Senhor. A própria casa, o próprio prédio onde a igreja se reúne não é sagrado, mas ele é consagrado ao Senhor. Sagrada é a palavra do Senhor e aquele que deve ser adorado. Então a arte cristã, ela tem fundamento, foco, objetivo e propósito. E o propósito final é honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Portanto, irmãos, aquilo que nós cantamos, e a música é uma expressão de arte, as músicas que nós cantamos, elas precisam refletir a palavra de Deus. Elas precisam seguir um ordenamento bíblico. As músicas que nós cantamos precisam ser instrutivas, elas precisam revelar
alguma verdade de Deus, algumas das verdades de Deus para as nossas vidas. E quando nós cantamos, nós estamos ali também concordando com aquilo que é, então, expresso através da música. Por isso é preciso tomar muito cuidado com o que nós cantamos. É preciso observar se aquela letra, se o artista teve a preocupação de seguir uma doutrina bíblica para colocar na sua letra. Irmãos, tem músicas que são cantadas nas igrejas cristãs que são verdadeiras afrontas ao Deus eterno. São músicas que, se não fosse a graça de Deus, ele consumiria aquela comunidade inteira, porque ela é uma afronta à verdade de Deus. Não segue uma doutrina, ou é, muitas vezes, uma música contrária a uma doutrina, a uma parte da revelação de Deus. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. O que nós estamos cantando, irmãos? Como nós estamos expressando isso a Deus? De que forma se comportam os músicos? De que forma se comportam as pessoas que estão ali adorando ao Senhor, né? Quando uma igreja tem artes cênicas, o que está sendo feito ali? O que aquilo revela realmente sobre Deus? Uma peça de teatro, alguma coisa que é feita e que deve ter, então, sempre o propósito de adorar ao Senhor. Nunca podemos esquecer, irmãos, que o culto é espiritual. Ele é racional e ele é também espiritual. E ele tem que ser intencional nessa questão de adorar ao Senhor. E ele tem que ser instrutivo, porque deve nos fazer também aprender mais e mais quem Deus é. Deve revelar a nós a santidade de Deus, a pureza de Deus, a graça, a misericórdia, o juízo de Deus também. Todas essas coisas, irmãos, precisam ser preservadas e ensinadas durante o culto e também naquilo que nós cantamos. Nunca devemos esquecer, irmãos, que o culto ele é cristocêntrico, ou seja, ele tem Cristo como centro. Ele tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo como sendo o centro daquele culto, o centro daquela adoração. E todas as formas expressas ali de adoração devem ter o Senhor como alvo. Portanto, como estamos falando também de música, que é uma expressão artística, devemos ter muito cuidado com o que essa música fala. E tem muita música que virou aí, né, como que um melô, como se dizia antigamente, né, nas igrejas, que são cantadas em várias igrejas, músicas que, misericórdia, irmãos, é uma adoração do homem, né? É uma questão toda voltada para o homem e não para Deus, para as necessidades dos homens, para os problemas dos homens, para as carências dos homens, mas não para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, avalie o que está sendo cantado na sua comunidade cristã. Avalie de que forma as pessoas têm se comportado quando expressam o seu talento de forma artística no culto, como é que elas têm se comportado. O Senhor é o alvo de tudo. O Senhor é o objetivo de tudo. Portanto, irmãos, qualquer manifestação artística feita no culto, na adoração a Deus, precisa preservar essas qualidades, de que Deus é o alvo, e jamais roubar também a centralidade de Deus e da palavra do Senhor. Quando isso for feito, irmãos, de forma organizada, podemos ter certeza que Deus será honrado, que Deus será glorificado e que nós estaremos exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Quando nós o exaltamos de todo o nosso coração, Ele também nos abençoa, Ele também fala conosco, Ele cuida de nós. E nós temos que, por alegria, não só por obrigação, mas por alegria, expressar a nossa adoração a Deus, usando tudo o que Ele nos deu, usando todas as capacidades que o Senhor nos deu, e expressar também de maneira artística ao Senhor a honra e a glória ao seu bendito nome. Portanto, se você vai tocar ou cantar num domingo na sua igreja, você precisa estar bem ensaiado, você precisa ter treinado,
Você precisa ter adequadamente se preparado para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. O salmista entendia isso quando no Salmo 150, Salmo de Davi, ele escreve: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Não devemos apresentar qualquer coisa ao Senhor. Louvai-o ao som da trombeta, do saltério, com harpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira louve ao Senhor, aleluia. Davi foi o autor, criador de vários instrumentos. E aqui, irmãos, ele coloca tudo aquilo que é expressão de arte, um instrumento, o canto vocal, tudo sendo feito de forma excelente para o Senhor. Louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Vamos usar, irmãos, a arte para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, para adorá-lo com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. E que ao olhar para a capacidade extraordinária que o Senhor deu a alguns homens, nós possamos honrá-lo e glorificá-lo em todas as coisas. Fique com Deus até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.